Você já imaginou usar inteligência artificial para te dar mais previsibilidade e com isso diminuir seu churn, melhorar seu NPS ou até aumentar as suas vendas na base de clientes? É isso mesmo, nesse vídeo eu vou te passar um plano de 3 meses onde você vai conseguir melhorar e muito a eficiência da sua operação de sucesso do cliente, experiência do cliente. Então chega de times sobrecarregados, chega de ficar apagando incêndio, chega de ficar preso no WhatsApp só daquela forma reativa com o cliente. Vamos ser proativos, vamos ser realistas que a era da IA já chegou em CSCX e principalmente nas operações de suporte. Então você vai sair daqui com um checklist muito claro do que você precisa fazer nesses próximos 3 meses. Então fique comigo até o final se você quer realmente criar o seu checklist e começar a colocar a IA na sua operação. Bom, o primeiro passo é o mapeamento das oportunidades, dos processos, um diagnóstico da sua operação, um diagnóstico de tudo que você vai precisar fazer daqui em diante. Então, o primeiro passo, que é o mapeamento de dados, você vai começar a analisar a sua estrutura de dados. Começando pela parte financeira, você consegue já acompanhar com exatidão qual é a sua taxa de churn, qual é a sua taxa de NRR churn, né? Então, quanto que você tem realmente de receita saindo pelo ralo e quanto de receita está entrando, né? Qual que é o seu número de expansão, qual que é o seu número de inadimplência. Se você não tem isso fácil, comece por esse ponto. Aí vamos para métricas mais relacionais de satisfação, que são as pesquisas, né? Então, você tem hoje um banco de dados realmente onde você consegue acessar o seu NPS do ano passado, o seu NPS dos últimos 6, 12 meses. Então, se isso ainda não é fácil para você, também coloque isso aí no seu diagnóstico. Ainda não tem facilidade com o NPS, com o CSAT, ainda não é simples, não é trivial acompanhar esses números. E aí a gente começa a ir para métricas mais comportamentais também, né? O famoso Health Score, que mede ali várias pontuações do nosso cliente, números comportamentais de alguma funcionalidade que você precisa muito que o cliente utilize, de uma página que você quer que ele entre muito, ou simplesmente do login que ele faz na sua ferramenta. Ou se você é de serviço, se o cliente, se o decisor está aparecendo nas reuniões ou não. Então, todas essas métricas comportamentais, você precisa fazer uma autoavaliação agora, nesse momento, quais delas você tem acesso e se é fácil acessar essas métricas ou se realmente exige muito esforço e às vezes até pedir para um terceiro, para um desenvolvedor, uma pessoa aí de produto, puxar essa métrica para você. Então, falamos aqui de métricas para esse diagnóstico, métricas financeiras, métricas relacionais e de experiência e métricas comportamentais também. São 3 tipos de métricas muito importantes para você ter em mãos e conseguir fazer integrações ali nesse plano de 3 meses aqui para a utilização de inteligência artificial. Então, o primeiro passo é esse, a gente conseguir ter visão dos nossos dados. E aí, o próximo passo, né, para deixar isso muito mais eficiente, é a gente jogar isso no Data Lake. Né? Data Lake basicamente é um banco de dados onde a gente consegue consultar todas as informações e cruzar todas as informações dos nossos clientes. Né? Então, imagine que você tem realmente um lago, né, cheio de dados. Então você colocou lá os dados comportamentais, os dados financeiros, os dados de experiência e a IA vai conseguir consumir isso, ela vai conseguir acessar isso e misturar um ponto com o outro. Então a gente tem ali uma primeira coluna que é a identificação do cliente e várias colunas, né, vários dados com essa identificação, você consegue mesclar e entender como que esse cliente está e aí depois a inteligência artificial vai te gerar gatilhos de risco ou de oportunidades em cima desse cliente. Então, hoje, a skill mais relevante do mercado não é a desenvoltura com inteligência artificial, é a desenvoltura com dados, né? Como que eu trabalho bem os dados da minha empresa, porque sem eles você não vai conseguir fazer praticamente nada com inteligência artificial que tenha bastante qualidade, que tenha realmente escalabilidade e que vai te dar eficiência daqui para frente. Então, basicamente, nas primeiras 4 semanas você cria essa base. E o que é muito importante nesse ponto? Eu tenho aqui, até aqui, vou pedir para o pessoal colocar aí na tela, esses 3 pilares da prontidão para IA, que basicamente é o framework de diagnóstico organizacional, que ele fala de combustível, dos pilotos e do mapa de voo. O que é o combustível? Isso que a gente conversou agora, os dados, os processos e a arquitetura desses dados. Segundo, os pilotos, né? Então, quem são as pessoas que vão utilizar a inteligência artificial? Todo mundo vai utilizar, até o estagiário, até
as pessoas que estão começando agora na empresa vão utilizar a IA, então elas precisam ser treinadas também, né? O que elas conseguem consultar nessa IA que a gente vai colocar no mercado. E por último, o mapa de voo, qual que é a estratégia de implantação dessa IA. Então, nesses primeiros 30 dias, né, dos nossos 3 meses, a gente vai usar o combustível, os pilotos e o mapa de voo para criar a nossa estratégia de IA em cima dos nossos dados. Com a fundação pronta, está na hora de você transformar os seus processos cada vez mais inteligentes e preditivos, né? Então a gente vai deixar a nossa operação mais escalável. A gente vai predizer churn, a gente vai predizer uma oportunidade de vendas, a gente vai predizer que aquele cliente vai começar a desengajar, que aquele cliente ele não vai renovar o nosso contrato. É aí que está o ouro da inteligência artificial em sucesso do cliente e experiência do cliente. Claro, dá para a gente utilizar inteligência artificial para dar uma resposta mais rápida para o cliente? Sim, mas eu não acho que é aí que está o grande valor da IA em CSCX. Eu prefiro olhar sempre para onde tem dinheiro, onde tem receita, onde que a gente consegue ser preditivo para melhorar a receita da nossa empresa, para expandir os negócios, né, para realmente trazer crescimento para o negócio. Você conseguir automatizar e otimizar as respostas de um ticket de suporte, qual que é o grande ganho? Eficiência. A gente diminui o custo da operação. Mas se a gente consegue prever um cliente que provavelmente compraria outros produtos da minha empresa, aí eu acho que tem muito mais valor. Então, quando a gente começa a colocar caixinhas de IA dentro da nossa operação, a nossa operação fica cada vez mais preditiva e mais escalável. Então, o exercício agora, né, desse meio do nosso planejamento, é realmente a gente entender quais são as oportunidades de utilização de inteligência artificial. E isso pode estar num cliente que está engajado, num cliente que está desengajado, num cliente que tem um perfil muito bacana, mas que ele não está se engajando, então a gente precisa fazer ele engajar mais, ele precisa ter um comportamento mais frequente com a gente, ou até mesmo ali no NPS a gente conseguir visualizar e cruzar essas informações de declaração ali numa pesquisa com as informações financeiras desse cliente. Então a gente começa a entender onde eu tenho oportunidades de tocar projetos e eu vou escolher uma dessas oportunidades e cair de cabeça e realmente aplicar IA no dia a dia desse processo. Então, nós temos que utilizar a IA para extrair insights da voz do cliente, não só para ela consolidar e dar as notas e dizer quantos detratores, quantos promotores e o que eles estão reclamando, ou o que eles estão elogiando ali dentro dessa pesquisa. A gente precisa criar insights reais para geração de receita lá na ponta. Então, na metade do plano, você deixa de reagir ao cliente e começa a prever o que vai acontecer. Então, o problema que eu tenho, onde eu só reajo, onde eu sou só reativo, e eu vou para uma etapa realmente de predição que a gente dá um antídoto mesmo para esse problema. E chegamos à fase final, objetivo claro aqui, escalar a nossa IA, realmente expandir ela para tudo que a gente consegue fazer dentro daquele problema que a gente está resolvendo. Então a gente construir modelos preditivos de expansão em cima do comportamento do meu cliente, da parte financeira do meu cliente e começar a trazer sugestões. Então a gente consegue fazer uma história no N8N, N8N e MEI, que são as ferramentas mais utilizadas hoje para iniciar esses processos estratégicos de inteligência artificial. Depois a gente coloca aqui na descrição o link das duas ferramentas, mas basicamente são ferramentas que criam uma estrutura de inputs e outputs, né? Então eu estou colocando aqui dados e tendo um output aqui do outro lado, que é um envio do e-mail, um envio de WhatsApp, um envio de uma mensagem, um envio de uma informação para o seu time de CS ou para o cliente. Então, quando a gente fala de expansão, a gente consegue colocar essa informação de comportamento, essa informação financeira do cliente ou do tamanho que ele é, e aí sai um output, por exemplo, para o seu CSM que ele tem uma oportunidade de expansão na mão, de acordo com o histórico de expansões que você fez ali. Então esse é um primeiro ponto que vale aqui nessa terceira fase, que é a nossa fase de estratégias. Segundo ponto, eficiência operacional. Então a IA vai trabalhar para o seu time, criando relatórios, criando apresentações
para o seu time mostrar para o seu cliente quais são os dados de uso que ele teve, que vai ajudar o seu time a montar uma boa reunião, fazer o briefing de uma boa reunião antes de ele entrar com o cliente. Então, imagine que eu tenho uma ferramenta financeira e eu preciso falar com o meu cliente para dizer como que ele está com os custos dele, e eu posso entrar ali 10 minutos antes, dar um play, e essa IA já vai conseguir resumir todo o histórico desse cliente, todas as informações que eu preciso levar, o que é mais relevante. Então antes a gente ficava ali meia hora, uma hora criando uma reunião, e agora em 10, e chuto até uns 5 minutinhos antes, você já consegue fazer uma boa preparação, se você conseguir fazer essa estrutura de inteligência artificial. E para consolidar tudo, criar playbooks de CX e de CS com IA também. Então, tudo que você tem documentado de produto, de processos internos, as pessoas que são responsáveis por cada processo, você consegue colocar em uma consulta interna via IA. Né? Aqui na CS Academy a gente tem um chat interno no nosso Slack, onde você consegue perguntar qualquer coisa e a IA já responde. Então, quem é a pessoa responsável por vídeos para os clientes? Aí coloca aqui, o Rodrigo, né, que está aqui comigo. Então, assim, todas essas informações de playbooks, de políticas da empresa, né? Então você pode colocar todas essas informações de RH, de processos, de clientes, de consulta do cliente, esse cliente está inadimplente ou não, quanto tempo ele está inadimplente, você consegue consolidar tudo isso num banco de dados, né, num data lake, e aí você joga isso na sua IA, e o nosso exemplo aqui é o Slack. Lá ali no Slack você já consegue fazer essas consultas e todo o time utilizar para fazer, deixar cada vez mais eficiente, ter menos pessoas ali, porque o pessoal geralmente manda num grupo, aí todo mundo quer responder, e todo mundo responde errado, e fica naquele negócio mega ineficiente. A IA provavelmente ela vai buscar a informação correta, desde que você tenha tudo isso documentado. Perfeito? Então, em 3 meses, você não tem só um plano, você já tem a sua IA rodando em pequenos processos, pelo menos. Ali, comece pequeno. Isso é realmente uma dica muito importante, né? Não pense em criar vários nós, várias coisas ali na sua automação. Comece pequeno, linear, um input e um output, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso aí nesses seus primeiros exercícios. E se você quiser aprofundar ainda mais no universo de IA, a CS Academy tem 2 especializações, uma de dados e uma de IA, que ela vai te ensinar a preparar todos os seus dados, criar esse data lake, centralizar todas as informações num lugar, e a de IA você vai conseguir fazer esse plano, desenvolver realmente a parte estratégica e a parte operacional da sua IA e sair de lá já com as primeiras automações construídas. Então o link está aqui na descrição para você conhecer e levar a sua operação para o próximo nível. E agora eu quero saber de você, comente aí qual é o projeto, qual é a dor que você vai resolver com o IA nos próximos 3 meses. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo aí da sua empresa. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.